É bom estarmos novamente nesse lugar e hoje eu trago uma mensagem de vitória para a tua vida. Vamos estar aprendendo com o Senhor a vencer as crises da vida. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu espírito e eu creio que ela vai edificar você, ela vai abençoar você. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se encontrou, diga amém. Se você estiver procurando, diga: tenha misericórdia de mim, pastor. Eu tenho misericórdia de você. Só para você se localizar, Daniel fica depois ali de Ezequiel, está próximo de Jeremias, é Antigo Testamento. Você achou? Amém. Ainda tem gente procurando aí com o seu amém, mas tudo bem. Ajude aí aquele que está procurando ainda. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, transformou o reino do sul em colônia da Babilônia, escravos da Babilônia. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, ao rei Nabucodonosor, e alguns utensílios da casa de Deus. A estes levou Nabucodonosor para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam essas pessoas diante do próprio rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias apenas, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência desses moços estava eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens
Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado, 3 anos, o chefe dos eunucos trouxe os jovens à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntar. Achou eles 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Sabemos que ela é vida, sabemos que ela é fundamental no meu crescimento, nas minhas vitórias, nas minhas lutas, eu ter vitória contigo. Pai, como é importante a Tua palavra. Portanto, a Tua palavra já está, Senhor, agindo através da leitura deste capítulo ao coração da Tua igreja. E cremos, Pai, que Tu és aquele que trouxe essas pessoas aqui nesse lugar para que eles possam vencer as crises da vida. Sabemos que quanto mais a Tua volta está em eminência, mais ainda haverá rumores de guerra, lutas, conflitos. Muitas coisas acontecerão na natureza, no mundo, mas nós cremos que sobre o Israel espiritual, que é a Tua igreja, nenhuma praga chegará, nenhuma mortandade nos assolará, porque Tu és o Deus que, como deu vitória a Daniel, Tu vai nos manter de pé até aquele último dia, combatendo o bom combate da fé. Portanto, nesta noite, Espírito Santo, fala ao coração da Tua igreja, ministra o coração daquele que está passando por um momento de fragilidade na sua vida, seja uma crise emocional, seja uma crise financeira, seja uma crise sentimental, seja, ó Deus, o que for, nós cremos que Tu tens o poder para agir na vida desta pessoa. Portanto, Espírito Santo, nós oramos no nome de Jesus, fala conosco e ministra o nosso coração, em o nome de Jesus, amém, amém. Queridos, embora sendo nós filhos de Deus, e termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no mundo, estamos neste contexto de mundo, e nós estamos nesse contexto de mundo vivendo e passando, muitos de nós, pelas crises que têm acontecido e assolado não só o Brasil, mas o mundo. E é importante a gente saber que a crise é uma manifestação violenta de um sentimento, é um momento perigoso, que quando vem sobre nós, eles podem desencadear e enfraquecer-nos de uma forma sobrenatural. Por isso que é importante, diante das crises que vêm sobre nós, nós possamos estar firmados em Deus, na Sua palavra, estarmos cheios do Espírito Santo, para vencermos todos os conflitos e as dificuldades da vida. Às vezes, nós estamos orando por livramento, e parece que ele não chega. Às vezes, a cura, e ela não vem. E nós sabemos muito bem, queridos, que às vezes as nossas emoções são tocadas e são fragilizadas com o contexto da crise. Mas o que fazer diante da crise? O que você e eu precisamos aprender com a crise? Seja ela
uma crise financeira, seja ela uma crise conjugal, seja ela uma crise na saúde, seja uma crise emocional, ou outra que você esteja vivendo. O mais importante é você não parar, é você perseverar, é você decidir por Cristo. No momento que você está vivendo, você precisa decidir por Cristo. O texto que acabamos de ler, a nação de Israel estava passando por uma crise violenta. Eles estavam perdidos, estavam agora como escravos nas mãos do reino da Babilônia. O reino do sul, na Babilônia, e o reino do norte, no reino assírio, vivendo numa outra cultura, com outros costumes, tendo um novo líder para reger a vida deles. Mas esses jovens, eles tinham uma vida posicionada com Deus. E nesses últimos dias, você e eu precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar diante de Deus como arautos, como filhos, como vencedores, sabendo que Deus está conosco em toda e qualquer situação. E não vai ser nenhuma crise externa que vai assolar a tua vida, ou a tua família, ou as tuas finanças. A Bíblia declara que no versículo 8, que um dos jovens aqui, um dos 4, tomou uma atitude. Provavelmente era aquele mais falante, provavelmente Daniel era aquele que tinha o controle da turma. E ele coloca uma proposta para o chefe de Nabucodonosor, que ficaria com eles e mais outros que também estavam sendo cativos agora sobre a cultura babilônica. E diz a palavra que Daniel se posicionou no meio da crise. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer. No meio da crise, você tem que estar posicionado em Deus. Deus é a tua solução. Deus é o teu sustento. Deus é o teu amparo. Deus é aquele que vai poder e tem todo o poder para resolver, seja qual for a crise que você está vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Isso. E é importante a gente perseverar. É importante a gente crer. É importante a gente confiar nesses momentos. A Bíblia diz que Daniel perseverou, resistindo piamente, permanecendo firme. Colocou uma proposta surreal, mas ele cria que o Deus que faz milagres estava com ele. E você e eu precisamos também entender e crer que o Deus do impossível habita dentro de você. Ele está em você, Ele não vai nunca te deixar. E na medida que Daniel estava juntamente com seus amigos, afastado da sua nação, afastado da sua língua, tendo que aprender agora um novo idioma, o idioma dos caldeus, a Bíblia declara que eles, mais do que nunca, intensificaram o relacionamento deles com Deus. Primeiro, posicionamento em Deus. Segundo, uma vida intensa, buscando mais e mais de Deus. E para você vencer a crise mais do que nunca, além de perseverar, além de estar posicionado em Deus, você precisa intensificar a sua comunhão com Ele, sabendo que Ele não está apático ou indiferente, sabendo que Ele não vai deixar você sozinho, sabendo que Ele está contigo em toda e qualquer situação. Porque assim declara a sua palavra: não te deixarei, não te desampararei, eis que estarei convosco todos os dias. Ele, o próprio Deus, afirma na sua palavra que vai estar contigo em toda e qualquer situação. Você pode dizer graças a Deus por isso. Deus nos prometeu
E aquele que promete, ele é fiel. Daniel creu, juntamente com seus colegas, nas promessas de Deus. Creu em tudo quanto ele ouviu dos sacerdotes, dos profetas. Daniel não deixou nenhuma raiz de amargura, nenhum pensamento oposto entrar no seu coração. Mas ele estava em Cristo, ele estava posicionado em Deus, e ele tinha convicção de que o Deus que estava com ele, independente de estar numa terra distante, esse mesmo Deus estaria provendo o sustento, provendo o cuidado, cuidando dele, dos seus companheiros e da sua família. Eu quero dizer para você que Deus nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre contigo, Ele vai estar sempre do teu lado, Ele vai estar sempre te dando força e graça para vencer, seja qual for a crise que você esteja vivendo. Uma outra coisa que você e eu precisamos nesses momentos é ter como posicionamento de vida, é nunca desistir. Deus não te chamou para você ser um perdedor, Deus te chamou para você ser um vencedor. E a vida com Deus é uma vida de emoções, é uma vida de conquista. E Daniel nunca desistiu, ele nunca deixou de confiar em Deus, de esperar em Deus. No capítulo 2, você pode ler em casa, logo o primeiro desafio veio sobre a vida de Daniel. O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho, e ele queria que os seus magos adivinhassem os sonhos. Daniel tinha sido incluído depois de 3 anos na turma dos magos, dos sábios daquele governo. Porém Daniel não sabia de absolutamente nada, não tinha sido convidado para saber da situação. E diz o texto que se não fosse dita a interpretação do sonho para o rei decapitaria, acabaria com a vida de todos os magos. E Daniel estava no meio. E Daniel, diante daquela crise, diante daquela situação, chegou ao seu conhecimento, chegou ao ouvido de Daniel que ele iria perder a sua vida. Ele rapidamente, ele se posicionou mais uma vez em Deus, e se posicionando diante de Deus, ele deu uma palavra para o rei, ele respondeu para o rei, segundo o coração de Deus, e o próprio Deus trouxe a revelação do sonho, que Daniel trouxe para o coração do rei. O Deus que cuida de nós, querido, é um Deus que não quer que você nunca desista dos conflitos, das situações. É um Deus que vai estar sempre te dando respostas. E às vezes as respostas que Deus nos dá não é aquela que a gente quer ouvir. E é importante você estar sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele irá te responder sempre com um sim, um não ou espere. Quando Ele responde um sim, beleza, a gente fica feliz, mas nem sempre Ele responde com um sim. Quantos e quantos irmãos nossos na fé já não estão mais conosco? Partiram para a glória, estão com o Senhor. Para esses, a vida foi finalizada aqui na terra, tem a vida eterna sim, mas para eles houve um não de interrupção na sua sequência de vida. Para outros que estão ainda em busca da sua conquista, em busca de uma vitória, vivendo um momento de turbilhão, um momento de crise, ainda estão ouvindo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele vai se inclinar para você. E a gente sabe muito bem que às vezes o tempo de espera, nós vivendo nesse mundo tão acelerado, um mundo onde as respostas são tão rápidas, a gente não gosta de esperar. Mas é importante você entender que enquanto você espera, Deus está forjando o teu caráter, Deus está fazendo você crescer.
Deus está restaurando você, Deus está avivando você, Deus está levando você a lugares mais altos. As crises com Daniel não pararam no capítulo 2. Depois da solução daquele sonho, a Bíblia diz que Daniel foi coroado, recebeu honrarias e estava bem posicionado. Mas chegou no capítulo 3, o rei, por ser um rei pagão, fez uma imagem e falou: olha, todo mundo agora tem que se prostrar diante da imagem. Todo mundo agora tem que adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Mas Daniel tinha um rei dos reis. Daniel tinha o Senhor dos senhores. Daniel só tinha um único Senhor que ele se prostrava e ele adorava 3 vezes ao dia, em oração, em rogos ao Senhor, olhando para Jerusalém, clamando pela glória de Jerusalém e pelo sustento dele e da sua nação. E no capítulo 3, diz que essa estátua estava lá erguida. E sempre se levantarão nos tempos de crise pessoas para acusar-nos, para dizer para a gente: você não é crente, você não é filho de Deus, você não vai à igreja. Ai, tá vendo como é que você está? Querida, querido, não fique perturbado com os acusadores. Maior é Deus que está contigo, maior é Deus que vai realizar milagres sobrenaturais sobre a minha e sua vida. Não fique atemorizado com os acusadores. Daniel se posicionou, e mais uma vez eu quero lembrar a você: posicionamento, perseverança, relacionamento, crença é fundamental para que a gente possa conquistar as nossas vitórias. E na medida que nós vamos conquistando as nossas vitórias, nós vamos ficando mais fortalecidos. Você e eu precisamos ter experiências com Deus, para você e eu sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é importante você aceitar os desafios que Deus está te dando. É importante você não reclamar diante dos desafios que aparecem sobre a tua vida. Creia, posicionado em Deus, crendo em Deus, crendo na sua palavra, crendo nas suas promessas, você não será derrotado. A igreja não será derrotada, porque Cristo está à frente da igreja. E no capítulo 3 diz que fizeram então uma fornalha. E no versículo 6 do capítulo 3 diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, deveriam todos os povos, nações e homens de todas as línguas que estavam subjugadas à Babilônia e ao rei Nabucodonosor, eles deveriam se prostrar diante da estátua. Mas olha o que diz o versículo 8: ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive tu eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som dos instrumentos, deveria ele agora adorar a tua imagem de ouro. E quem não se prostrasse, não adorando, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há entre nós, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado,
e furioso mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Diante dessa pergunta, Sadraque, Mesaque e Abdenego poderia titubear, poderia dizer: não é bem assim, sabe como é que é? Eu não sou tão favorável assim. Não, eles se posicionaram. Eles disseram: é sim, é verdade, nós não vamos nos prostrar e não precisamos responder a você. Versículo 17, você pode ler comigo: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Se não, rei, fica sabendo que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a imagem que levantaste. Posicionamento. Nos tempos de crise, você e eu precisamos estar posicionados. Eu sou de Cristo, eu tenho uma aliança com Cristo, eu tenho uma vida de comunhão com Cristo, eu não me prostro diante de nenhuma proposta do inferno para a minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Esse deve ser o teu e o meu posicionamento, para que nesses momentos a gente faça a diferença, para que nesses momentos o mundo veja a glória de Deus na sua e na minha vida. E na medida que você e eu nos posicionamos, na medida que você e eu declaramos em fé, não abandonando e confiando e esperando totalmente em Deus, Deus vai trazer uma resposta. Eu vim nessa noite dizer para você que a tua crise não é o fim, é o começo, porque o teu Deus, o meu Deus, o Deus da igreja, Ele está nesta noite aqui para te dar respostas e dizer para você: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, como estive com Daniel, como estive com Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu estou com a minha igreja. Aleluia. O caminho, querido, é não abandonar o Senhor. E essa é uma estratégia do capeta. Diante das situações difíceis, bate um desânimo, não bate? Eu sei que bate, já bateu em mim. Bate uma frieza, muitas vezes. Bate aquela vontade de: não vou na igreja hoje não. Pô, caramba, estou lá colocando meu pedido, estou lá pedindo, parece que o céu está de bronze, parece que as coisas não estão acontecendo, a crise financeira continua, a crise da saúde continua, e parece, querido, somente parece, porque enquanto você está dormindo, a palavra de Deus declara que o meu Deus, o teu Deus, trabalha por nós. Ele trabalha por você, Ele cuida de você. Não o abandone, e muito menos deixe de confiar e esperar nele, porque é Ele quem vai te dar a resposta, é Ele quem vai falar ao teu espírito, é Ele quem vai te responder. Deus não está atrasado, Deus chega no tempo certo, Deus sempre chega na hora certa. Deus sempre vai te dar uma palavra de graça, de força, no momento necessário. Os atrasos aparentes de Deus são oportunidades para você e eu crescermos com Ele. Cresça na fé, crescendo na intimidade, crescendo no relacionamento. Veja o que aconteceu no crescimento da vida desses moços. Foram jogados na fornalha de fogo ardente. Esses 3 homens, versículo 23, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
nós lançamos 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: sim, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, e a presença do quarto é a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu quero te lembrar, eu quero declarar para você que o 4º homem da fornalha, ele está sempre contigo, seja em qualquer situação, em qualquer momento da tua vida. O 4º homem, o próprio Jesus, o próprio Espírito, vai sempre estar conosco. Creia. O que me chama a atenção é que Sadraque e Mesaque foram para a fornalha sabendo que iam morrer. 7 vezes mais foi aquecida a fornalha. Eles sabiam que estavam indo para a fornalha para morrer. Mas a sua convicção de fé, a sua confiança em Deus, a crença que eles tinham, superavam qualquer problema da vida. Estamos vivendo o tempo do fim, querido, querida, e é importante você estar sempre posicionado, crendo que o teu Deus vai estar sempre com você, independente da resposta que vier. Independente da situação que você tiver que passar, creia. E enquanto eles estavam lá naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servo do Deus Altíssimo. Olha o que o Espírito Santo faz, querido. Quando você e eu refletimos a glória de Deus, o mundo vê em você, vê em mim a presença do Deus Altíssimo. Lembre-se, você e eu temos a marca do Deus Altíssimo dentro de nós. Sadraque, Mesaque, Abdenego, filho dos Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus de Israel. Que essa seja também a tua e a minha atitude diante de Deus. Que você e eu entendamos com a história desses homens, desses rapazes, que as crises são sempre para nos levar a lugares mais altos. Que quanto mais você se aproxima de Deus, mais íntimo dele você se tornará. Mais íntimo dele, você o conhecerá, você saberá quem é o teu Deus. Ele vai sempre falar ao teu espírito. No capítulo 5, você vê um dos líderes daquela nação, o rei Beltesazar, já em outro reino, profanando os utensílios da casa do Senhor que eles haviam levado e colocado lá na casa do seu Deus. E enquanto ele profanava, enquanto ele pegava os utensílios da casa de Deus e fazia desses utensílios um ato de profanação ao seu Deus, a Bíblia declara que apareceu numa parede uma mão e começou a escrever:
Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e foste achado culpado. E quando Beltesazar viu aquela letra, ele ficou assustado. E lá, de repente, ele começou a procurar explicações. E quem trouxe a explicação para esse homem? Versículo 11 do capítulo 5, veja só. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, Beltesazar, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque há nele o espírito excelente, há nele conhecimento e inteligência, há nele interpretação de sonhos, há nele a declaração de enigmas e soluções de casos difíceis. Este é Daniel. E eu quero declarar também sobre a tua vida profeticamente, que sobre você existe o Deus, o poder, a unção, a graça sobrenatural do Altíssimo. Os dons, os carismas de Deus estão sobre você, como estavam na vida de Daniel. E você, diante de qualquer situação, terá a glória e a majestade de Deus sendo exaltada através da tua vida. Versículo 13, Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou Daniel ao rei e disse: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escrita e me fazerem saber a sua interpretação. Mas nenhum deles puderam interpretá-la. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solução nos casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro maior homem no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo. Qual seria a sua posição? Como você estaria? Como estaria seu coração? Uau! Me dei bem! Será que seria essa a sua posição? Seria essa: pô, caramba, arrebentei a boca do balão, vou ficar cheio da grana. Talvez para muitos, na atual conjuntura que estamos vivendo, aceitariam a propina do rei. Mas eu quero te dizer, querido, melhor é você receber do Rei dos Reis do que do reino dessa terra. É melhor você receber a tua herança eterna do Rei dos Reis do que a aparente e momentânea proposta desse mundo para a sua vida. Então respondeu Daniel: os teus presentes ficam contigo, dá os teus prêmios a qualquer outra pessoa. Todavia eu vou ler o que você fez com os utensílios da casa do meu pai. Ó rei, por causa da tua posição, você foi sentenciado, você foi punido. E da parte de Deus veio a escritura. Versículo 25, Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação, Beltesazar. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres,
dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar vestir Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu rei. Naquela mesma noite, Beltesazar faleceu e Dario, Medo-Persa, começou a governar durante 62 anos e se apoderou do governo da Babilônia. Diante do texto eu vejo a provisão, o cuidado, o poder que há no nosso Deus. Então, diante da crise momentânea que você está vivendo, fique em Deus. Lembre-se que o teu papel, finalizando debaixo da graça, é de sua importância fundamental. Você está posicionado, você está diante de Deus, você está crendo, você está não duvidando, sabendo que o teu Deus, o meu Deus, é aquele que vai agir no meio das crises. O teu papel e o meu papel é estarmos posicionados. O restante, perseverar e confiar em Deus, crendo que o Deus que tem todo o poder há de fazer o melhor, porque o melhor de Deus sempre está por vir na sua e na minha vida. Portanto, aleluia. Portanto, independente da crise que você esteja vivendo, eu quero te convidar a ficar de pé agora. Atitude é fundamental diante de Deus. E isso agrada o coração de Deus. Agora, diante da sua atitude, você e eu precisamos ser inconformados. O Espírito de Deus que habita em você, Ele não te chamou para você viver perdas, viver uma vida triste. Não. O Deus que me chamou e te chamou, Ele nos chamou para viver emoções. E o Evangelho é um lugar de muita emoção. Ser crente é viver uma vida de muitas emoções com Deus, sabendo que muitas vezes Ele não vai nos tirar do fogo, mas dentro do fogo Ele vai estar conosco. Sabendo que Ele faz coisas que nos surpreendem. E eu quero convidar você a se posicionar agora. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo uma crise financeira. E se você está vivendo essa crise, reflita, pense, o que você pode fazer? Analise como você chegou a essa crise. Faça um levantamento de dados. E diante de uma crise financeira, algumas ações você vai precisar traçar para a sua vida. Gastos precisarão ser reduzidos. E tantas outras coisas que você precisará fazer. E o Espírito Santo, o maior economista, o melhor economista desta terra, vai estar dando direção e sabedoria para você sair desta situação. Persevere, confie, não pare, olhe para Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo uma crise no casamento. Você pisou na bola, ou não valorizou o seu cônjuge como você devia,
Ou talvez você esteja, vivendo aquela apatia no casamento, ao bater uma frieza e a crise chegou na relação. Eu quero dizer para você que se você se posicionar em Cristo, teu casamento tem jeito, tua família tem jeito, teus filhos têm jeito. Para Deus não há impossível. Ele é o melhor para nossas vidas. Coloque a mão no teu coração. Eu não posso fazer a tua oração. Eu não posso lutar as tuas guerras. Eu não posso lutar as tuas brigas. Mas uma coisa eu posso te dizer: se posicione, creia, reivindique as promessas, use do poderoso nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você, como filho de Deus, dará a volta por cima e vai chegar do outro lado. Senhor, nós não temos dúvidas que Tu estás neste lugar. Nós não temos dúvidas que Tu tens o controle de todas as áreas da nossa vida. E você viu o Espírito Santo, você sabe como está a vida sentimental, a vida emocional, a vida financeira, a vida deste povo. Este povo precisa de experiência contigo, Espírito Santo. Este povo precisa de vitória, Espírito Santo. E nesta noite eu te peço, em nome de Jesus, encha do mesmo Espírito que estava em Daniel, em Misael, em Ananias, em Azarias, esta igreja, o espírito de confiança, o espírito de fé, o espírito profético, o espírito de autoridade, crendo que Deus está contigo, crendo que Deus nunca vai te deixar, crendo que Deus nunca vai te desamparar. Comece a glorificar o nome do Senhor. Enquanto você glorifica, as suas muralhas caem por terra. Enquanto você glorifica, os anjos estão trabalhando por você. Enquanto você glorifica, o teu e o meu espírito está sendo fortalecido no Senhor para vencermos o dia mau. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Glorifica o nome do Espírito Santo, igreja. Seja cheio desse poder, seja cheio dessa autoridade para vencer as crises que você esteja passando. E eu quero desafiar você ao chegar em casa. Se alguém está enfermo, impõe as mãos sobre os enfermos. Vá lá na lata de óleo, pega o óleo e impõe as mãos e diga: Ele me deu poder, Ele me deu autoridade, Ele me deu ousadia, e é no nome dEle que eu te repreendo agora todo espírito de enfermidade sobre a minha família. Se você está vivendo uma crise financeira, você vai orar e vai impor as mãos, você vai declarar a bênção de Deus sobre o teu salário, sobre a tua vida, sobre o sustento que chega até você, e você vai também abençoar tudo quanto chega à tua mão, crendo que Deus vai te dar estratégia, sabedoria para você administrar tudo que chega em tuas mãos com excelência.
O Espírito Santo coloca uma palavra profética para as mulheres. Olha, a palavra de Deus diz: mulheres, as mulheres sábias edificam, as tolas destroem. Então, se você quer a sua família edificada sobre a rocha, mulher de Deus, saiba que você é uma edificadora. Você é coluna na sua casa. Você é auxiliadora idônea ao lado do seu marido. Se posicione, mulheres, como essa intercessora do seu lar, como essa abençoadora do teu marido. Maridos, Deus vos constituiu como líder dos vossos lares. Portanto, se posicione em Deus. Entenda que a força que você tem vem de Deus. Entenda que tudo que você é Deus na minha e na sua vida. Portanto, se renda a Ele, confia nele, e toda a vitória já é nossa, pelo nome poderoso de Jesus.